Muito bem, pessoal, boa noite. Hoje estamos aí no 9º webinário, né, patrocinado aí pela Universidade Federal Fluminense, Pró-Reitoria de Extensão e pela Codemar, Prefeitura Municipal de Maricá, né? Esse webinário é uma iniciativa aí da Escola de Startup de Maricá, é um reconhecimento, né, aos profissionais que têm passado aí pela Escola de Startup de Maricá. Hoje já são mais de 400 pessoas capacitadas, né? E estamos aí já com várias outras iniciativas, né? Incluindo a mais recente, que é uma parceria com a incubadora de empresas do Parque Tecnológico, né, o Galpão Tecnológico da Codemar, de Maricá. E, então, é uma parceria muito interessante, onde as empresas candidatas, né, e aqueles que estão fazendo o curso junto conosco, têm aí um potencial muito grande para ser uma empresa incubada, né, onde vai usufruir aí de alguns benefícios, por ser uma empresa incubada, como o uso do espaço do galpão tecnológico, além do suporte, né, em termos de planejamento, em termos de divulgação da marca e tudo mais. Bom, hoje o nosso assunto, né, está relacionado a esse tema aqui, ó, que é empreender serviços em ambiente digital, né? E aí, para isso, nós vamos convidar algumas pessoas, né? A nossa principal convidada, a Luciana Dias, que vai estar aqui conosco. Oi, boa noite. Tudo bem, Luciana? Tudo bom, professor? Tudo tranquilo. Vamos lá apresentar também o professor Américo. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Aí. Boa noite, Luciana. Boa noite, Márcio. A nossa Cicerone aí de hoje, a professora Paula, que vai estar aí conduzindo os trabalhos. Eu vou estar aqui no back-office, né, monitorando aqui, ajudando a vocês, né? Tem várias pessoas que já entraram aqui e o objetivo final desses encontros é sempre identificar melhores práticas de gestão, né, que possam outros usarem, né, nas suas empresas, né? Então, eu vou passar a palavra aqui para a professora Paula, que vai conduzir aí o evento, e no finalzinho eu volto para a gente fazer esse fechamento. Então, é isso, pessoal. Boa noite, boa sorte a todos aí, e daqui a pouco eu retorno, hein? Um abraço. Obrigada. Retorne. Tá bom. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, obrigada, Lu, por aceitar, obrigada, professor Américo. Vou apresentar o professor Américo, né? Porque o professor Martins também não se apresentou, mas o professor Martins é doutor da UF já há um bom tempo. O professor Américo é professor doutor da Universidade Federal também há longos anos, né, professor? Quantos anos, professor? Na UF, na UF como professor estou há 10 anos, 10 para 11 anos, né? Mas se for juntar desde o tempo que eu conheci a UF como aluno, já tem um tempo que eu prefiro nem dizer. Muito obrigada, professor, por aceitar o convite. E eu vou apresentar a Luciana, que é a nossa convidada, a personal organizer, né, Luciana? Isso. E apresentando um pouquinho, fazendo um breve resumo da história dela. Ela tem 47 anos de idade,
né? Mora em Maricá há 4 anos por opção, né? Então, ela foi mais uma que se tornou maricaense de coração, foi acolhida pela população de Maricá. Está há 9 anos, né, nessa atividade, Lu. E o que ela... Ah, não, ela é canceriana também, já esquecendo. É mãe de 3, né? Do Arthur, de 17, do Henrique, de 13, e um gatinho Max, de 4 aninhos, né? Tem umas considerações aí, mas eu faço quando você terminar. Que já passou um tempo, já aconteceram outras coisas. Ah, então tá. A Lu, ela basicamente ela faz... ela organiza, né? Ela é personal organizer. Então, ela... vamos dizer assim, cuida com todo carinho, todo zelo, né, daquele ambiente que a gente acaba não se sentindo bem, não se sentindo confortável, tendo dificuldade de armazenar, de cuidar, de zelar, e é o nosso patrimônio que a gente tem que estar dentro da nossa casa, dentro da nossa oficina, ou do nosso ateliê. Então, a Lu, ela cuida desse ambiente residencial, e num ambiente também direcionado para empreendedores, né? Então, quando a gente fala de ateliê, quando a gente fala de oficinas, né? Coisas assim. E a Lu, ela criou uma fórmula própria de organização. E assim, ela até uma expressão, né? Eu vou abrir aspas aqui, né, Lu, para usar uma frase sua. A habilidade de organizar, ela é aprendível e treinável, né? A expressão que a Lu utiliza. E o foco dela é ajudar as pessoas para que possam ter um ambiente mais saudável, uma qualidade de vida, enfim. Então, Lu, seja muito bem-vinda, obrigada, e eu passo a palavra para que você comece falando um pouquinho sobre esse resuminho da sua história ali, o que te fez resolver se tornar personal organizer. Boa noite a todos. Eu que agradeço pelo convite, professora Paula, professor Martins, professor Américo. Agradeço muito essa oportunidade, esse convite. Bom, as considerações que eu disse que eu ia fazer é o seguinte. Quando eu passei esse resumo, eu estava com 47, mas eu já fiz 48. Essa é a primeira. Ainda bem, né? Estou mais velha, mas tenho mais um ano de vida. E agora eu sou mãe de 4, sou mãe de 2 meninos, 2 adolescentes, Arthur e Henrique, o Max, e agora tem outro gato também, que é mais um agregado, mas são só essas 2 considerações. Bom, sou Luciana Dias, sou personal organizer, especialista em organização residencial e organização para ambientes empreendedores, como a professora Paula falou. Sou mãe do Arthur, de 17 anos, do Henrique, de 13, desses 2 adolescentes. Viemos para Maricá, né? Agora somos moradores, somos maricaenses. Viemos para cá na época da pandemia para passar o isolamento e acabamos ficando. Já conhecia Maricá já há muito tempo, mas fiquei também muito tempo afastada. E aí, quando a gente voltou, a gente começou a se apaixonar de novo e a gente mora aqui agora. Então, estou recomeçando, né? Como empreendedora, eu estou recomeçando aqui em Maricá, porque foi uma mudança sem menor planejamento, né? Então, foi assim, um ano eu morava no Rio, no outro ano eu já não morava mais. Então, clientes, estratégias, tudo ficou para lá. Agora é uma nova etapa aqui. E nova eu digo porque a gente, além da pandemia, teve o isolamento de 2 anos praticamente, então tudo teve que ser refeito, isso falando de negócios. Sou formada em administração de empresas, nunca trabalhei diretamente com isso, sempre trabalhei como secretária, fui do mundo corporativo durante 19 anos. Em 2012, as crianças não, os meninos os meninos ainda eram bem crianças, eram bem pequenininhos, e eu resolvi sair do mundo corporativo para ficar com eles em casa e empreender, né? Aquela coisa que a gente acha super fácil, não, eu vou sair que eu vou trabalhar para mim agora. Isso foi em 2012, e naquela época eu fiz várias coisas antes de começar a empreender, quer dizer, começar a empreender eu comecei agora há pouco tempo, para falar a verdade, mas para descobrir qual era outra coisa que eu sabia fazer além de ser secretária, que eu não sabia nenhuma outra coisa. Nunca tinha trabalhado dentro de departamento mesmo de administração, a não ser no administrativo, né, das empresas que eu trabalhei. Eu
Eu trabalhei em grandes multinacionais durante todo esse tempo aí. Então, saí em 2012, só em 2014 eu descobri. Nesse meio tempo eu fiz um monte de coisa, né? Vendi Avon. Fiz um monte de coisas, assim, até descobrir, por um acaso. Ô, Lu, então assim, você já tinha essa coisa na veia, né? Direcionada para empreender de alguma forma, enfim. Só que eu vou aproveitar e vou puxar um pouquinho o professor Américo para essa conversa com a gente, porque uma coisa é a gente empreender, inclusive divulgar, né? Porque nosso objetivo é que a gente está falando sobre o ato de empreender empreender serviços no ambiente digital. E aí eu peço para o professor Américo para fazer algumas considerações para a gente exatamente sobre essa diferença entre o produto e o serviço, né? A questão da tangibilidade, né? E como que isso pode se refletir dentro da divulgação, porque uma coisa é a gente divulgar, né, uma canetinha, um material, um produto tangível, outra coisa é a gente fazer exposição e divulgação de um serviço. Aí eu queria que o professor Américo abordasse um pouquinho isso para a gente, professor. Obrigada. Ok, eu que agradeço. Mais uma vez, boa noite a todos. Posso fazer essa consideração tentando puxar um pouco também para as questões que a Luciana trabalha, tá? Quer dizer, se formos falar a situação do produto e do serviço, como a Paula perguntou, né, dentro de um empreendimento, né, que seja, a gente vai pensar no produto, em algo que você vai tangibilizar. Para um restaurante, você tem a comida, né, você vai oferecer a comida, e tem todo o serviço, né, do garçom, da própria cozinha, né, tudo isso que vai dar uma sustentação. Então, o produto, de forma ampliada, ele é o bem, né, ele é o que é tangível, mas possível. Muitas vezes a comida pode estar até boa, saborosa, mas o serviço está tão ruim, o ambiente está tão ruim, que você acaba não querendo ficar lá. E vice-versa também. Você pode estar com um ambiente ótimo, mas não vai adiantar nada se a comida não estiver boa, né? Então tem que haver um conjunto, tem que haver uma integração, né, com relação a isso. E aí a gente coloca para questões do ambiente, né, de você organizar o ambiente. Porque aí eu vou puxar para uma outra situação, né? Quando se fala em gestão da qualidade, por exemplo, tem algumas correntes, né, dentro da gestão da qualidade. Eu não vou entrar em nomes, né, porque acho que aqui não tem muito a ver. Mas assim, há uma corrente dizendo, olha, para você vender bem os seus produtos, para você poder fazer bem o seu trabalho, você precisa ter um ambiente organizado. Você precisa estar disciplinado, você precisa estar com bem, né, ordem, né? Você tem que saber descartar o que precisa ser descartado, não ficar lá amarrado com coisas que você está apegado, né? Puxa, isso aqui eu ganhei há 40 anos, eu preciso ter, é meu talismã, né? Só que só está atrapalhando, né? Então, essa situação tem a ver com o próprio conjunto serviço-produto, né? Então, o que ainda que você não, mesmo não trabalhando no sentido corporativo, né, no ambiente corporativo, mas trabalhando no ambiente todo dia, ou no próprio ambiente de empreendedor, isso ajuda muito na hora de você passar a sua mensagem, na hora de você poder vender seu produto e você fazer essa conjugação com o serviço. Você fazer um serviço limpo, um serviço organizado, e com isso você passar seu produto, vai dar, em geral, uma outra imagem para você, né? Você vai ter uma outra consideração. Pode ser que o produto até tenha os seus probleminhas, mas o serviço que tem por trás, o serviço organizado foi tão bom, o processo foi tão bem estruturado, que você vai ter isso, você vai gostar, né? Você vai apreciar em termos de qualidade, né? Então, eu aproveitar para... fazendo, né, se me permite, Paula, aproveitar para que a Luciana possa responder, né, como é que é a importância desse serviço organizado, da organização do ambiente, para melhorar o serviço, e como é que isso é importante, né, na hora de você justamente vender o seu produto, vender sua mensagem, né, poder trabalhar melhor. Fazendo um link em que a Paula perguntou e com que você atua, né? Sim. É engraçado que a maioria dos empreendedores, né, a maioria de nós trabalha dentro de casa, né? E o meu público ele é quase 100% feminino.
Então, vou até fazer esse link falando do público feminino. Para a gente empreender, nós mulheres, principalmente as que não têm um suporte, um apoio como uma babá, uma empregada, uma faxineira, seja o que for, é primordial, antes de tudo, ter organização doméstica, ou seja, dentro de casa física, que é a que eu faço, e também dentro do ambiente empreendedor. Um home office, ele precisa estar organizado para você trabalhar nele. E quando eu falo de home office, eu não estou falando só de um escritório bonitinho, um lugar de 4 paredes. Pode ser simplesmente um espaço produtivo, ou seja, dentro da sua sala, você pode ter o seu home office, né? Você, ali na mesa da sala ou na mesa da cozinha, desde que você tenha uma organização ali. E sim, é totalmente primordial. E o meu propósito, né, com o meu trabalho é levar para o maior número de pessoas esses benefícios da organização. Por quê? A maioria das pessoas acreditam, acham que quando se fala em organização meu Deus, que coisa chata, meu Deus, que toque, meu Deus, mas eu não consigo fazer isso porque eu vou ter que desapegar, porque eu vou ter que jogar fora. E é totalmente ao contrário, né? A organização é simplesmente a criação de um sistema para algum lugar. E esse lugar pode ser um espaço físico, um ambiente da sua casa, um ambiente físico da sua casa, pode ser um local do seu quarto. É um sistema que você cria para você viver melhor. E aí vem você tendo um home office organizado, onde você pode produzir melhor, você vende melhor, como o senhor falou aí do restaurante e tal. É assim que acontece. A organização é primordial e qualquer estudo, qualquer coach, qualquer pessoa pode provar isso, que sem a organização ali dentro da sua casa ou dentro do seu ambiente, e eu não estou falando de organização doentia, eu estou falando de você ter sistemas para viver ali no seu dia a dia, tanto físico, ambiente doméstico, quanto físico, ambiente de trabalho, em empreendedorismo no caso. E, como a gente está falando, o tema é sobre empreender no digital, dentro do digital também precisa ter total organização do que vai se falar, do que se quer, mas aí depois a gente entra nesse assunto. Mas sim, é primordial ter a organização não doentia, a organização onde você consegue viver com os seus sistemas lá, na sua rotina, seja qual for, porque existem vários tipos de organização. Lu, eu gostei que você falou, e alguns pontos eu vou anotando aqui. Você falou sobre a questão de não ser uma organização doentia, né? E, na verdade, os extremos não são positivos, né? Então, nem a organização, vamos dizer assim, no sentido excessivo, que leva à questão patológica, como também a desorganização, que leva à procrastinação, que leva a outras questões que também podem estar direcionadas ao patológico. Mas o bacana é que, assim, tem até uma expressão que dizem, né, que um ambiente, uma casa, um local de trabalho, uma mesa de trabalho desorganizada significa uma vida e questões interiores também desorganizados. Então, quando a gente também mobiliza e mexe com a questão da arrumação, da organização, além de ter essa questão direcionada ao resultado financeiro, a conseguir ser mais produtivo, mas tudo isso também leva a refletir nessa questão de qualidade de vida, nessa questão de estar mais disposto, de estar menos direcionado a procrastinar determinadas atividades. Então, eu vejo assim, é uma atividade que automaticamente ela está relacionada com todo o âmbito de vida, né, de qualidade de vida. E aí, uma outra coisa que você falou muito bacana também é que você usou a expressão sistemas, né? E o professor Américo, especialista em processos, né, professor? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Quando a Lu fala de estabelecer uma organização através de sistemas, são processos mesmo para quê? Para que a gente tenha um resultado, um direcionamento, uma produtividade melhor. Então, eu queria que o professor Américo abordasse para a gente um pouquinho dessa questão desses processos, né, e sistemas que a Lu comentou, e qual a relevância disso quando a gente vai analisar resultados de fato. Ok.
Bom, o processo, né, ele tem 3 palavras-chave, né. Um processo, ele envolve, primeiro, uma integração, ou seja, ele é um conjunto de atividades, mas não são atividades cada um de um jeito, né. Quando você está num ambiente desorganizado, cada atividade é feita de uma maneira, porque você não sabe rastrear, você não sabe organizar e tudo mais. É. Então ela tem que ser integrada, ela tem que ser um todo. Ela tem que também transformar, no final das contas, o seu trabalho vai ser, né, o seu processo, de uma forma geral, ele vai converter o meu material, que eu vou usar, seja o que for, meu trabalho, e eu vou transformar aquilo em algum produto ou serviço, né, em cima do material que eu tenho. E o terceiro ponto é a valoração, ou seja, o que eu faço vai agregar valor, né, eu tenho que agregar valor de alguma maneira. Então, o processo é basicamente isso, um conjunto de atividades que se relacionam, que transformam alguns insumos em alguns produtos ou serviços e que agregam valor, né. E nesse sentido, a organização pessoal, ou organização de uma equipe, né, se a gente for pensar nisso com mais pessoas, é muito importante, porque ela vai ajudar, é como se eu, vamos dizer, o ambiente desorganizado, uma equipe desorganizada, num processo, é como se fosse uma corrente sanguínea cheia de probleminhas. Então, eu tenho que afinar o sangue. Esse afinar o sangue é eu ter um ambiente organizado para que o sangue, ou qualquer fluxo, possa correr. E o processo envolve um fluxo também. Então, para o meu fluxo correr de forma mais rápida e mais eficaz, eu preciso ter um ambiente organizado, né? E na justa medida. Por quê? Se eu, de um lado, não posso ter um ambiente completamente bagunçado, desorganizado, eu também não posso ir para o outro ponto, né, que você até brincou, já vem toque, né, ou Isso. então sentido de acumulação, porque justamente o que acontece quando é uma pessoa que tem toque, ela se aferra a determinados procedimentos e aqueles procedimentos são mais importantes que o objetivo. É como as pessoas, né, falam isso aqui é muito burocrático. A burocracia em si, ela não é negativa, mas o termo burocracia acabou tendo um sentido muito pejorativo por conta das suas disfunções. Ou seja, quando o procedimento que eu faço é mais importante do que meu objetivo, não adianta nada. Seja no nível pessoal, eu posso estar com algum transtorno, ou a organização pode ter algum transtorno com essa burocracia excessiva. Ou seja, eu Os extremos, né? me preocupo tanto de ter as coisas super arrumadas que eu esqueço do porquê que eu estou fazendo, porque que eu estou Uhum. trabalhando, eu não consigo fazer. Então, é essa justa medida, né, que, como você coloca, né, também é importante você trabalhar, né, porque senão você não... E aí, justamente, esse é o processo. Você vai aumentar a eficácia do processo, dele cumprir o objetivo, podendo melhorar a sua eficiência, ou seja, os seus recursos, como ela trabalha. Se eu faço isso bem, eu vou eficiente, eu vou concorrer para o objetivo. Então, eu vou concorrer para o eficaz. Então, trabalhos como esse que você constrói tão bem, Luciana, elas ajudam justamente na melhoria dessa eficiência, mas não perder de vista a eficácia. E isso tem tudo a ver com o processo, né? Quando Isso. você melhora um processo, quando você aprimora um processo, né? Então, esse ponto que eu gostaria de comentar. Ele ajuda a afinar, né? Um ambiente organizado ajuda a afinar o fluxo para um melhor objetivo, ok? Foi muito bom, professor, falar essa palavrinha, processo. Por quê? Quando eu estava fazendo a apresentação, eu sou personal organizer, eu ia falar organizadora profissional, que é também, mas personal organizer, e eu também sou professora de organização. Por que professora de organização? Porque no ambiente digital, no marketing digital, a regra primordial é: você tem que vender o resultado, não o processo, né? E isso é um conflito que eu vivo diariamente, e se falando de digital, de marketing digital, de empreender serviços no digital. Porque é exatamente esse o calcanhar de Aquiles da organização, da organizadora,
de quando se fala em serviço de organização. Por quê? Porque as pessoas, estou falando generalizando, simplesmente estão acostumadas e só conhecem a organização através de fotos de quando já está pronto. Quando você vê ali nas redes sociais, nas revistas, no programa de TV, que a gente sabe que existe, aqui no Brasil acho que só existe um, mas numa Netflix da vida existem vários. Então, as pessoas estão acostumadas a ver pronto. E essa preocupação eu sempre tive, sempre não, no começo não, mas depois, lá em 2018, quando eu comecei a mudar toda a minha estratégia, toda a minha visão do que é mesmo ser personal organizer, ser personal organizer autêntica, sem ser só seguidora de regras, eu pensei assim, eu não posso, eu não quero ser a personal organizer que só bota foto de antes e depois. E aí é a maior dificuldade do mundo, porque para chegar àquele resultado ali que eu não posso vender, não posso, teoricamente, estrategicamente falando, eu não posso vender, não posso mostrar só. Aliás, eu tenho que mostrar só o resultado. Porque quando a gente fala, olha, para você organizar o seu armário, vai ter método, vai ter técnica, vai ter o processo, você vai participar do processo, porque se você não participar, você não sabe como vai funcionar depois, que aí é a eficácia, como o professor falou, porque quando você decide fazer uma organização, você não está decidindo só comprar produtos organizadores e organizar a sua casa. Você está decidindo isso no meu método, no meu atendimento. Você está decidindo mudar o seu estilo de vida. E é assim que funciona. Então, colocar isso tudo no digital, nas minhas divulgações, nos meus posts, é muito difícil. Estou caminhando, mas é muito difícil, porque tem o processo por trás. E todo mundo que eu atendi pode dizer isso. Então, o professor é isso, porque além de fazer o próprio serviço, de fazer que eu diga operacional, sou contratada, porque tem pessoas que realmente não querem processo, não querem aprender nada, só quer contratar uma pessoa que vá lá e faça tudo que eu falei aqui, ela quer que eu faça sem ela participar de nada. A eficácia não vai ser boa. Isso já aconteceu outras vezes. Então, tem gente que contrata por isso, que me contrata, eu vou lá. Tem gente que me contrata e acompanha todo o processo e aprende como é feito e entende qual é o resultado, né? Como o professor falou, entende o resultado, entende como que vai manter aquilo ali dali para frente, como que faz manutenção, entende que aquilo é simples e dá para aprender e dá para fazer. E tem as pessoas que querem aprender numa aula, para fazer em casa, né? Então... Ô, Luciana, até o Michel coloca aqui para a gente um comentário, né? Que ele bota assim, exatamente, tem que organizar sem pesar a mão. Aquela questão do equilíbrio, né? Senão se torna difícil um ambiente de trabalho. Ou seja, não ter regras. Eu até nas minhas aulas de negociação, eu até abordo um pouquinho isso, né? Estabelecer regras, isso tem uma relação com a burocracia, que o professor comentou, regras são fundamentais para que a gente possa ter alguma liberdade. Então, estabelecer minimamente algumas regras significa dar liberdade de trabalho, dar condições de ação, senão a gente fica escravo simplesmente dos nossos desejos. E quem é escravo de desejos e vontades não possui liberdade alguma. Então, uma certa burocracia, um certo regramento, ele é necessário para que a gente estabeleça limites para nós e para o nosso comportamento. Sim, né? Então, assim, você tem uma agenda de dia, você tem um horário a cumprir, enfim, e aí eu queria até assim, abordando essa questão do ambiente digital, você tinha comentado comigo que você não atua especificamente em um marketplace, né, fazendo a divulgação do seu serviço. Ainda não. E aí, em Maricá, existe, está em andamento, já em finalização, né, a constituição do marketplace daí, né, o Mumbuca Shop, que vai oferecer produtos e serviços
Você acredita que vamos dizer assim, esse marketplace específico aí em Maricá, isso começa a abrir outras possibilidades, outras formas de você estar divulgando, de estar expondo isso com mais facilidade, ou você acha que isso não impacta muito? Porque, professora América, o que ela comentou comigo é que ela começou a fazer divulgação no ambiente digital de maneira pessoal, então ela foi automaticamente descobrindo como fazer, mas sem essa estrutura de um marketplace que pudesse ajudar ela na oferta do serviço. Então, eu queria saber até que ponto você imagina que isso venha a proporcionar melhorias, né, na venda, na oferta e na divulgação do seu serviço. Para o marketplace, para mim, ele é bom para qualquer serviço, inclusive de organização. E vai ser muito bom. Eu não sei como vai ser porque, como eu disse, eu nunca entrei no marketplace. Então, eu não sei como vai ser essa estratégia, né? Falando digital. A estratégia no Instagram é uma, a estratégia no Facebook é outra, no Twitter é outra. Então, no marketplace eu não sei como que é, mas sim, vai ser totalmente positivo. O que eu digo que eu não sei como vai ser, porque eu não sei como eu vou fazer essa divulgação ainda, né? Mas vai ser totalmente positivo, porque é uma centralização. É uma centralização de quando a gente procura. Vai ser a mesma coisa de quando a gente procura o Mercado Livre para comprar alguma coisa, ou quando a gente procura. Na verdade, a gente nem vai no Mercado Livre, né? A gente vai no Marketplace. Eu vou lá na janelinha do Google e procuro tal coisa. E lá vai aparecer todas as opções que eu tenho. E acredito que o Mumbuca Shop vai ser a mesma coisa, só que centralizado, né? Eu acho que esse é todo o diferencial. Dentro da cidade. Então, de repente, por mais que eu faça toda a estratégia, né? Porque agora o meu objetivo também é conquistar o público de Maricá, seja online ou seja presencial. É o que eu tenho que fazer agora. Então, estando o Mumbuca Shopping dentro de Maricá, vai ser muito mais fácil, né? Do que se fosse Brasil, que se fosse mundo. Brasil já ia ser mais difícil, mundo nem se fala. Então, estando dentro de Maricá, acho que é todo diferencial. Eu acho maravilhoso. Então, vou fazer a pergunta agora para o professor Américo. Então, dentro da sua atividade, Luciana, de personal organizer, a gente entendeu, acho que fica assim, um pouco mais materializado para a gente, um pouco mais claro como que fica isso dentro do nosso ambiente de casa. Mas aí, como o professor Américo falou sobre aquela questão dos processos, sobre a relevância disso, em se tratando que aqui a gente tem na escola de startup, né, muitos microempreendedores, eles têm que dividir o ambiente de casa com um ambiente de oficina, de atividade, enfim. Professor, qual seria a relevância disso para não misturar o pessoal com o profissional? Por exemplo, o que eu tenho aqui, não sei, eu faço pizza para vender, não misturar o que eu tenho de utilização na minha casa com o que eu insumo para que eu possa produzir. A importância dessa arrumação, inclusive de forma seletiva, a não misturar, igual a questão orçamentária, né, que a gente não deve misturar um com o outro. Então, qual seria a relevância disso quando a gente fala desta organização em um ambiente só? Né? Estou numa casa só que eu preciso separar isso em ambiente para não impactar em um e em outro. A gente imagina um ambiente empreendedor dentro de casa, né? Acho que a Luciana deve ver isso muito bem. É aquela situação, né? Ela tem dois filhos, né? 2 meninos, né? Então imagina, então algum tempo atrás ela estava num ambiente tendo que fazer o seu trabalho e lá as crianças ainda, né? Não vou dizer hoje, né? Mas quando eram mais crianças, pedindo alguma coisa, chegando lá, mãe, não sei o que lá, fulano chegou, né? Eu tenho 2 filhos também, estão mais velhos, né? Mas quando eles eram menores, e até de certa forma até hoje em dia, um pouco, acaba havendo essa interrupção, né? Mas, assim, isso é realmente um desafio, independente de você estar com tudo muito arrumado, né? A Luciana deve concordar comigo, que não é um trabalho, é um desafio, né? É um desafio permanente, né? Mas cabe isso, Paula, que você comentou, dessa separação, né? Então, é importante. A gente falou muito agora em processo, falou também, né, sobre como você vai trabalhar, mas tem um outro ponto que é importante
inclusive para direcionar o processo. Eu costumo fazer uma analogia que o processo é como se fosse o módulo, a qualidade, né? Mas ela tem que ter uma direção. Então, quem tem que ter essa direção quais são as melhores estratégias que eu tenho que ter, que elas vão me dar o caminho. Mas, além disso, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter um propósito, tá? Uhum. Então, eu tenho que pensar, bom, eu tenho, na organização pessoal, isso é importante também. Eu tenho que pensar nos meus vários propósitos. Quando a Paula falou sobre a Luciana, sobre a característica dela, né, canceriana, com filhos, né? Então ela está colocando vários ambientes, e esses vários ambientes levam a vários propósitos, cada propósito compartimentado, como se tivesse arrumado numa gaveta, como se tivesse arrumado numa parte. Não que isso seja totalmente separado, né? A gente sabe que não é, mas tendo essa compartimentação de propósitos, ajuda também a ter uma compartimentação de processos. A gente consegue até vivenciar melhor esses processos na medida que eu sei qual é um propósito ou outro. Se eu tenho isso confuso na minha mente, eu não consigo trabalhar o processo e esse processo tende a se misturar, a ficar totalmente misturado. E me faz lembrar, provavelmente poucos viram isso, tá? Eu vou contar alguma coisa relativamente antiga. Mas era um desenho do Pato Donald. E o Pato Donald, num determinado trecho, ele tinha que fazer uma espécie de entender a ele mesmo. Então, fizeram uma investigação do cérebro do Pato Donald. Só que entraram no cérebro do Pato Donald e aí era uma tremenda de uma bagunça, tudo empoeirado, tudo trabalhado. Então, a primeira coisa que ele teve que fazer foi tiveram que arrumar a casa, ou seja, arrumar o cérebro do Pato Donald, tirar toda aquela sujeirada, né, para ele poder saber o que ele ia fazer. Então, para ter bons propósitos e, consequentemente, eu saber viver bem os meus processos, eu preciso de ter essa arrumação. E aí, voltando de novo, né, ao trabalho que a Luciana, mais do que o trabalho, uma missão praticamente da Luciana, né, de trabalhar essa missão de poder ajudar, que sabe que tudo isso não vai se fazer sem essa organização mental. É o começo de tudo. Então, na medida que você se organiza mentalmente, faz essa organização, inclusive dos propósitos, dos seus propósitos, de ter disciplina para isso, você ter aquilo, como a Paula bem colocou, dos processos diferenciados, eu vou saber muito melhor qual é a gaveta de um, qual é a gaveta de outro, qual é a pasta de um, qual é a pasta de outro. Então, é muito importante ter essa conjugação, processo, propósito, e aí entra um aspecto, só para fechar, que é a habilidade, que você tocou, da habilidade ser eu posso aprender essa habilidade. Até habilidade no sentido, no inglês, você tem a palavra skill, é uma habilidade aprendida, ao contrário de ability, que é uma palavra no sentido mais inato, né? Mais da sua característica. Então, o skill, né, ele é aprendido por natureza. E essa habilidade, né, que vai ajudar justamente, que à medida que você aprende, aí entra você novamente, Luciana, buscando treiná-los nessa habilidade, até você comentou. O pessoal, às vezes, não quer que trabalhe, né? Quero que eu faça tudo para ele. Só que eles não percebem que, se eles dominarem essa habilidade como você propõe, eles vão ter um entendimento muito melhor do propósito e vão poder trabalhar muito melhor os seus processos, inclusive diferenciando, né? Cada um no seu lugar, né? Cada um no seu objetivo. Né? Muito E não vão obrigado precisar mais de mim. Vou aprender e não vou mais precisar de mim e de nenhuma outra profissional, não vai precisar pagar. Mas eu esqueci de falar uma coisa que a professora Paula falou, e é assim, é clichê, mas a frase é totalmente verdadeira e real, né? O seu ambiente externo reflete o seu ambiente interno. E assim é quando a pessoa precisa fazer uma organização física, antes ela faz uma organização interna, uma intenção, como o professor estava falando. Primeiro é a intenção, porque depois vem o resto, vem os processos, vem tudo para lá na frente ter o resultado, o objetivo, e você mudar o seu estilo de vida, né? E aí, falando disso, como mostrar isso tudo no ambiente digital, né? Como mostrar isso tudo?
uma das coisas que eu aprendi nesse tempo todo, porque eu confesso que eu realizei que eu realmente comecei a empreender assim depois da pandemia, que foi a hora que a gente teve que sentar, teve que ficar sentada, ficar dentro de casa, pensar, autoconhecimento, tudo junto e misturado. Né? Então, foi nessa hora que eu comecei a empreender de verdade e que eu comecei a aprender também marketing digital. Então, como empreender serviços no ambiente digital? A todo momento, como não é tangível, a não ser quando você passa pelo processo, aí estou falando dos meus clientes, né? Quando você termina, quando é totalmente tangível, tá? Mas aí eu estou aqui de um lado, as pessoas estão do outro lado e não é tangível, né? Como empreender isso ou serviço? O que eu faço, a dica que eu tenho é ser totalmente autêntica, né? As regras, se vocês virem os meus posts, como a professora Paula falou, as regras têm que existir, mas o meu inimigo comum aí que eu coloco nos meus posts é sem regrinha enlatada, porque para você conseguir realmente criar o seu sistema, fazer uma organização aí antes em você, depois uma organização física, tem que ser dentro do seu universo, tem que ser que funcione para você. Então, regrinhas enlatadas não, mas sim, tem métodos, tem técnicas. Então, você ser totalmente autêntico, mostrar por que faz, por que eu sou organizer, porque eu descobri essa atividade e descobri que eu tenho talento e a minha habilidade foi potencializada e eu adorei por causa disso tudo, porque eu empreendo, porque eu fico na minha casa, porque eu consegui ver meus filhos crescerem, por quê? Porque você faz o que faz, né? E fora as outras estratégias aí de marketing mesmo, como você usar a rede social, você começar a aprender a mexer. Por que eu estou falando isso? Porque lá no próprio nosso grupo mesmo, da turma de startup, tem tanta gente que tem serviços maravilhosos, né? Tanta gente, mas ainda não sabe como fazer isso no ambiente digital. Então, se estudar mesmo para isso, fazer um curso e juntar o ser com o fazer. Eu acho que, para mim, esse é o primordial. Empreender serviços. Serviços é muito mais... você precisa muito mais dessa parte humanizada do que você vender produtos. Essa é a visão que eu tenho. Eu acho que você precisa muito mais mostrar quem você é do que quando você vende produtos. Principalmente o serviço meu, por exemplo, que eu estou dentro da casa das pessoas, né? Pessoa, quem é essa menina? Quem é essa louca que está aí falando? Sei lá, ela tem família, ela tem alto astral, as pessoas querem saber tudo. Então, se mostrar nas redes sociais, não ficar só usando como vitrine, botando foto de produto, foto de antes e depois, foto... Se mostrar realmente, dali em diante, estudando, você vai descobrindo aí um caminho, né? E lá no final, Ô, Lu, talvez... você falou 2 vezes sobre estudar e buscar, né, se aperfeiçoar, se desenvolver, e aí eu aproveito para convidar o professor Mártios, que já entrou na sala, para falar um pouquinho sobre exatamente essa questão da importância da gente estar querendo sempre estudar e se desenvolver, e a importância disso, né? Porque a escola de startup é exatamente esse, vamos dizer assim, esse abraço, esse acolhimento, para que a gente busque esse contínuo saber, essa busca, sabe, gradativa, por cada vez mais. Então, a gente já teve turma, aumentou mais turma e tem mais fila de espera. Então, um projeto que era de um tamanho começa a tomar uma proporção maior. Que bom que a gente está tendo a oportunidade Eu sou da turma 2. Então, e aí eu Muito queria trazer bem. para falar um pouquinho sobre Não, isso. pode falar, Luciana. Você ia falar? Desculpa. Não, a Paula falou, aumentou, teve mais turmas. Eu estou falando, eu sou da turma 2. Está certo. Então, pessoal, estamos chegando ao final, mas eu queria, assim, sempre a gente busca, né, o professor Américo, eu, a professora Paula, né, a pegar aí alguns aprendizados, né, sobre cada um que está empreendendo, né, com toda a dificuldade que tem. E eu coloco o seguinte, que agora temos novos desafios, né, estamos aí com marketplace, né, estamos aí com ambiente virtual,
como forma de escalar as empresas para um outro patamar, né? E essa é um grande desafio, né? Uma coisa é realmente você pessoalmente atuar e executar algumas tarefas, alguns serviços, né? No caso do personal organizer, aqui eu tenho até uma certa inveja, porque eu não consigo. O meu cérebro acho que está igual do Pato Donald lá do Américo, porque deve estar todo bagunçado, porque onde eu vou eu consigo rapidamente bagunçar tudo, né? E eu às vezes vejo colegas, né, que tem uma mesa limpíssima, né? Eu vi uma vez que não tinha nada na mesa, só um bloquinho de notas. Eu falei, pô, como é que esse cara consegue, Poxa. né? Eu não consigo ter nada assim, tudo bagunçado, né? Aí o outro Ainda lado, né? Não? Aí o Ainda outro penso, lado, exagero do outro lado. Eu já vi essa Eu pessoa acho também. Só ficava também. Eu acho também. eu ainda falo assim, ó, Porque quando de for duas uma, limpar o ou ele não escritório, trabalha, não mexa nas coisas, né? Porque a minha professor, de duas organização é uma uma. organização. Hã? De Como é duas que é, uma, de Luciano? duas uma. Esse que tem só um bloquinho, ou ele não trabalha, né? Ou ele guardou tudo quando o senhor chegou lá perto para dizer Ah, assim, deve ter não, sido ele vai. isso. Porque é impossível uma pessoa normal que trabalha, né, numa mesa ter só um bloquinho. Eu É já vi isso. impossível. Não existe isso. Isso é só na É televisão. Isso não verdade. existe. Não Então, existe. assim, eu realmente eu tento aprender, né, com essa parte de organização, mas eu digo que eu estou muito cru nisso, apesar da idade, né, do Pato Donald, né? Ainda estou cru, né? Assim, eu vejo um outro desafio, né, agora aparecendo para você, Luciane, e outros, né, que trabalham nessa área, como é que vai tratar isso na parte digital, né? Quer dizer, até mesmo como é que você organiza seus arquivos no computador, né? Tem gente que, uma época, adotaram lá o 5S, fazer o 5S no computador, né? Só se for deletar tudo, porque os troços lá, às vezes muita coisa a gente não usa, mas depois precisa e não acha, né? Essas coisas básicas. Então, assim, eu vejo que abre um outro leque de oportunidades nessa área digital, né? Essa parte Sim, de taxonomia que a gente trabalha muito, né? O Américo sabe disso, né? Nessa parte de gestão do conhecimento, de taxonomia, de como organizar as coisas de forma estruturada, né? É algo que realmente precisa ser pensado e ter alguém que ajude a fazer isso, né? Eu vejo aí como um grande desafio, né, nessa área, porque se você quer ampliar a sua forma de atuar, você vai precisar ir para o digital, ir para o tecnológico, né, sim, além do pessoal, né? E aí é um sim. espaço invasio, porque há muito a ser feito, né? Então, assim, eu queria agradecer a Luciana pelo tempo dela e a disponibilidade aqui de contar um pouquinho da experiência, né? Ao professor Américo, que sempre traz aí um conhecimento muito diferenciado pela experiência que ele tem, né? E a professora Paula, na sua capacidade de também organizar as ideias e motivar, né? Então, ela sempre motiva. Eu sempre, quando eu estou com minhas aulas embaixo, eu chamo a professora Paula, vem cá, estou precisando de uma animadora de aula aqui, e ela vai lá e realmente o pessoal sai todo mundo animado. Eu não sei o que ela faz, eu acho que eu sorteio um negócio no final, eu Onde não sei o ela que ela chega, faz. Onde ela onde ela chega chega, é o pessoal assim. fica todo mundo animado, né? Então, é um dom, né? Quer dizer, algumas pessoas têm essa característica, né? Então, é bem legal isso. Bom, eu queria passar a palavra final aí para cada um, né? Dar a sua palavra final e ver se tem aqui também alguém perguntando alguma coisa. Hoje tivemos uma novidade num dos canais que a gente transmitimos uma imagem em 3D que ninguém conseguia ver nada. Então, é uma experiência para a gente também, que eu vou tentar até entender o que Ninguém conseguia aconteceu. ver nada, Mas como tem um assim? outro canal que está funcionando legal, tá bom? Então, tem gente até que achou que estava com problema de vista, mas não é, Eu pessoal. sou macho, mas é O muito negócio foi engraçado. transmitido mal mesmo, que eu não sei ainda qual é o problema.
Aí, ó, estão dizendo aqui, ó, a professora Paula está sempre muito disponível, carinhosa, a professora Paula maravilhosa, só elogios, né? Então, eu não sei, super alto eu estou astral, professora aprendendo ainda com Paula. ela, porque eu acho que é um negócio que ela distribui brinde, negócio de brinde, eu acho que tem a ver com isso, não sei. Bom, pessoal, eu vou passar a palavra, então, para a professora Paula fechar, né? Depois, o professor Américo, a Luciana, e a gente encerra aqui, tá bom? Fique à vontade, professora. Bom, queria agradecer a oportunidade, o convite, né, e estar dividindo o café, né, que eu até brinco, né, a gente está tomando um café entre amigos e é gostoso isso. Agradecer aos alunos, eu vi algumas mensagenzinhas aqui no chat e tal. Não sabia, tá, dessa distorção aí, então desculpa, gente, pela distorção. E, assim, aproveitar e dizer que, Lu, eu vejo a atividade da questão de divulgação no digital como um desafio, e vai ser um desafio contínuo, porque a gente encontra cada vez mais pessoas postando e divulgando o que vai diferenciar uma postagem da Luciana de uma outra postagem, o que vai chamar atenção, o que vai ser o diferencial. E eu gostei da expressão quando você falou assim, eu preciso ser autêntica, eu preciso ter valor naquilo que eu estou postando. Então, eu entendo que onde tem muita divulgação, muita informação sem valor, né, muitas vezes, quando a gente coloca de fato valor, quando a gente coloca dedicação, quando a gente coloca carinho, que é o que eu faço nas minhas aulas, o professor Martins acha que eu fico distribuindo brinde, a gente consegue, de fato, ter um resultado positivo. Então, Lu, assim, eu quero que você leve e que os colegas aqui também possam levar que o que eu aprendi em relação à sua atividade de personal organizer é que você ajuda as pessoas no caminho para ter um melhor resultado, para ter uma melhor produtividade, mas que não é só isso. Quando a gente consegue encontrar as coisas, quando a gente consegue encontrar o caminho, quando a gente consegue se encontrar, a gente consegue ter qualidade de vida, a gente consegue ter sentido e propósito de vida. Então, é muito mais do que organizar o material. Se a gente for trazer isso para dentro, né, de arrumação de um estoque, de quem já não passou por um sufoco de não saber onde está, ou como armazenar, e acabou tendo perda de material por não saber como otimizar o espaço, enfim. Então, além do comercial, além do resultado financeiro, vamos dizer assim, uma questão relacionada mesmo à vida das pessoas e aos melhoramentos que a gente pode trazer para a nossa vida. Então, obrigada por compartilhar e por me trazer isso como aprendizado. Parabéns, eu desejo sucesso. Obrigada aí a todos. Eu queria pegar esse gancho aí da professora Paula. Na verdade, você não só organiza o espaço, né? Não. Onde as mercadorias... Você organiza a cabeça das pessoas, né? E elas conseguem trabalhar melhor, né? Então, exatamente. Acho que esse é o grande lance da questão, né? Eu, de vez em quando, eu preciso organizar minha cabeça para poder trabalhar melhor. Aí, o que eu faço? Eu limpo tudo e aí começo do zero, e em 5 minutos depois está tudo bagunçado, mas eu comecei do zero, né? Então, isso é importantíssimo. Professor Américo. Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, prazer em conhecer agora pelo online, né? Espero conhecer presencialmente, uma primeira oportunidade, a Luciana, um trabalho muito, muito importante, né? Acho que todos nós temos que melhorar nisso, né? Eu também, e muito também para melhorar. E, de novo, obrigado pela oportunidade do convite do professor Martins, também da professora Paula, em poder estar participando aqui com eles e de poder conseguir fazer minhas colocações aqui no grupo, né? É muito importante, acho que nós discutimos bem, debatemos bem isso, essa integração, né? De, como agora falou o professor Martins, né, de você arrumar, e eu também comentei no exemplo do Pato Donald, mas de você arrumar a sua cabeça primeiro, você começar, né? Que, aliás, né, eu não quis falar do 5S, mas como o professor Martins comentou, mas o 5S ele também é assim, né? O básico ele começa justamente pela essa disciplina, essa sensação de uma saúde mental que ela deve preceder. E é importante porque o seu trabalho também parte disso. E isso é importante não somente assim, está organizado para você poder mostrar para o sabe, olha só como é que o meu ambiente está limpinho. Não é esse o objetivo.
O objetivo principal é a gente poder, inclusive no empreendimento, né, já que aqui a gente está trabalhando com a ideia do empreendedorismo, a gente saber empreender, ou qualquer trabalho que a gente faça, é importante a gente ter a nossa atividade, os nossos processos mentais e físicos, né, bem arrumados. Ou seja, os processos físicos arrumados, eles vão refletir o nosso processo mental. Então, ele vai refletir tudo isso, né? E é claro que também a organização, uma empresa, né, vamos dizer assim, ela está organizada quando os seus processos estiverem organizados e quando as pessoas também, as equipes como um todo, saberem fazer essa integração entre elas também, né? Então, esse trabalho, não só individual, mas também um trabalho coletivo, né? Ela é muito importante, né, também para a gente conversar. Acho que foi uma ideia de webinar muito importante para saber o quanto que é importante a gente trabalhar isso primeiro, para a gente poder ter resultados, como você comentou, né, Luciana? Ter resultados, mas para ter resultados, ela não vem do nada. Ela vem de todo um trabalho de processos, de propósitos, de habilidades que a gente vai construindo, e essa contribuição que você faz é muito boa. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, que bom estar aqui aprendendo com vocês. Muito obrigado, professor Américo. Luciana, agora suas palavras para encerrarmos aí. Olha, eu quero falar algumas coisas sobre isso, sobre a organização, porque, para mim, o meu propósito com a minha divulgação digital não é só mostrar o serviço pronto. O meu propósito é mostrar que, como o professor Martins falou ali, olha, de vez em quando eu estou com a minha cabeça assim muito bagunçada, porque o ambiente está bagunçado, a mesa, as prateleiras, o ambiente dele está bagunçado, então ele chega ali, arruma aqui, arruma ali, depois está tudo bagunçado de novo, porque isso é simplesmente um controle de bagunça. O professor Martins, ele só vai conseguir organizar a mesa dele, o escritório dele, quando ele passar pelo processo, né? Esse processo tem começo, meio e fim. E lá no fim é onde ele vai atingir esse objetivo que ele quer, porque ele vai conseguir a organização lá no fim do processo, ele vai entender como que ele pode manter e ele vai entender como ele pode fazer a manutenção quando for preciso. E a mesma pessoa que um empreendedor, uma pessoa lá no grupo a gente tem, pessoal que vende hambúrguer, muitos colegas têm, são vendedores de hambúrguer. Esse mesmo colega que tem o estoque dele totalmente desorganizado e ele perde prazos, e ele compra mercadoria duplicada, e ele perde mercadoria por prazo de validade, esse mesmo colega tem o mesmo problema da pessoa que tem um armário desorganizado e que compra brusinha duplicada e que tem aquela brusinha que ela não sabe onde está, mas que está lá no fundo da gaveta. É a mesma pessoa. Tudo é uma questão de criar um sistema. Então, não se acorda um dia e fala assim, hoje eu vou organizar o meu guarda-roupa. A não ser que você já tenha feito isso uma vez, a não ser que você já tenha passado por esse processo, você já tenha criado um sistema ali dentro do seu guarda-roupa. Aí você acorda e fala, assim como eu faço isso, ou não acreditem que você cria uma organização no seu guarda-roupa uma vez e aquilo ali é ad eterno, porque não é. Aí você tem aquela manutenção, você acorda de manhã e fala, estou precisando dar uma organizada aqui. Você vai lá e faz o método. O método eu tenho um método, né? Não preciso falar aqui agora, também não dá tempo. Você faz com o método e você tem a manutenção. Então, são as mesmas pessoas, tá? Legal. Professor Martins, a pessoa que tem o estoque desorganizado, a pessoa que tem o armário desorganizado, que tem o armário da cozinha desorganizado, são as mesmas pessoas, é o mesmo método, é uma criação de sistema, é um processo para você criar esse sistema e depois você só mantém. Mas você precisa aprender. Você tem que aprender como se faz.
E vamos, Luciana, por favor, ser a favor da organização, porque é produtividade. eu realmente vou precisar fazer esse curso aí com você, porque o que acontece? Eu até tenho um método. Aí o que acontece? Eu vou arrumar, por exemplo, uma gaveta de meias. Aí eu, na minha cabeça, tenho assim, meias brancas e escuras. Sim. Aí eu começo a organizar, branca de um lado e escura do outro. Aí aparece um azul. Aí eu falei, pô, essa é branca ou é escura? Aí já não sei. Aí começa a completar tudo, entendeu? Mas aí, a azul pode ficar lá, não tem problema nenhum. Entendeu? Essa aqui não é uma cor nem outra. Então, é um exemplo. Mas, assim, é meio isso que acontece. Eu tenho uma organização, só que aí, quando eu começo usando a minha organização, entra um elemento, um corpo estranho, que bagunça a organização toda, aí eu tenho Não. Não é a aí, meia daí azul. em diante já era. Aí eu tenho que ir Não é só a na meia azul que próxima bagunça. organização, entendeu? Não. Mas Não é a meia azul. não é assim, eu já sabia Não que é o a meia técnico... azul. Não é a meia azul. São outras coisas. Passando pelo processo, o senhor vai descobrir o que é. Não é a meia azul, bom. pode ter certeza. Pessoal, então, importantíssimo. A Luciana tem um curso específico de organização, ela vai depois divulgar para a gente aí como é que a gente pode fazer esse curso, que é fundamental. Pessoal, olha, muito obrigado. Pois não, Luciana, fala. Não, para finalizar, eu realmente tenho uma mentoria, tá? Sim. Uma mentoria, eu tenho uma em grupo e tenho uma individual, mas isso aí, quem quiser saber, é só me chamar lá, @LucianaDiasPO, de Personal Organizer, me chama lá e a gente conversa. Mas eu quero, antes de terminar, eu quero agradecer muito pelo convite, né, pela confiança, quero agradecer a professora Paula, com seu alto astral, com suas palavras de incentivo sempre. O professor Américo também, que eu conheci hoje, também foi um prazer. O professor Américo tem toda a pinta de que é super organizado, ele está escondendo o jogo. Ele é. Ele está escondendo o jogo. É organizado. Professor Martins, muito obrigada também pela oportunidade. E eu pensei que você ia dizer assim, o professor Martins tem toda a pinta de ser desorganizado. Não. O senhor já falou isso, eu não preciso falar. Não precisou falar, tá certo. Não, pessoal, eu estou aqui à disposição. Se precisar de ajuda, eu estou aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Não esqueçam de fazer a sua matrícula, né, para poder depois pegar o certificado. Né? Eu vou, então, encerrar aqui para as pessoas externas, né, e a gente se mantém aqui um pouquinho depois, tá bom? Muito obrigada também aqui por todo mundo que assistiu, né? Muito obrigada. Obrigado. Quem quiser alguma dica, fazer alguma pergunta. Ok, aí manda por WhatsApp. É só me chamar. Manda pelo WhatsApp, manda pelo Instagram. Muito obrigado aí, pessoal. Vamos encerrando aqui. Eu vou até deixar um frame aqui dessa chamada de trabalhos para quem tiver artigos para publicação, né? Está aí disponível. Então, não se esqueçam.